aqui Eu nem aquilo lembro que quando... Deus determinou sobre os nossos corações. Aproveitando o tempo, a oportunidade de falar um pouco de Jesus, suas ações, seus atos, atitudes, os sinais, os prodígios, as maravilhas, e por que nós pregamos a palavra de Deus. Porque Jesus deu uma ordem imperativa, glória a Deus, no livro de Marcos, no capítulo de número 16, no versículo 15, ele ordenou a todos os seus discípulos para falar do seu grande amor, porque ele estava se preparando para ir para o céu, para ir para a glória, porque ele ia concluir a sua obra aqui na terra. E ele estava dizendo que quando ele fosse, os seus discípulos teriam que continuar aquilo que ele começou, porque falar do nome dele, falar da palavra dele, falar da obra dele, é algo em que todo cristão não pode negar. Glória a Deus. E Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas, porém, aquele que não crê será condenado. Glória a Deus. O homem faz, erra e se esquece. O tempo vem, passa e ele se esquece. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, que nada que nós fazemos aqui, enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, nada passa por apagado, por esquecido na memória de Deus. Por quê? Se o homem tem tempo, chance e oportunidade de vida para ouvir a palavra de Deus, eu quero te dizer nesta noite que tudo que ele fez e se arrependeu, a Bíblia diz que Deus lança os pecados daqueles que se arrependeram e passaram a crer na palavra de Deus, lança todos os pecados no lago do esquecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Mas todos aqueles que já morreram no pecado, a todos aqueles que passaram, aleluia, o tempo a ouvir a palavra de Deus e nunca chegaram-se a querer, a se reconciliar ou aceitar a Jesus primeiramente como Salvador e morreram no pecado, a Bíblia vai dizer que eles morreram, mas no dia do juízo, no dia do trono branco, aonde fala no livro de Apocalipse, capítulo 22, eles irão ressuscitar. E lá no livro de Daniel, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, a Bíblia diz que muitos ressurgirão para a vida eterna, mas muitos ressuscitarão para a condenação eterna. Se o homem que foi chamado por Deus naquele dia, aleluia, se o nome dele não estiver escrito no livro da vida, será triste, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Alguém talvez possa dizer, alguém talvez possa falar, mas é preciso usar microfone, é preciso usar a caixa, aleluia, é preciso andar pela rua dizendo que Jesus é bom, porque eu já sei que ele é bom, mas nós estamos aqui não para apresentar, porque estamos com um carrinho de som, ou uma lâmpada, uma luz acesa, e um pregador anunciando a palavra de Deus. Não, é porque Jesus tem uma obra, Jesus tem um plano na tua vida, e Ele enviou a cada um de nós nesta noite aqui, nesta esquina, neste lugar, há cerca de 2026 anos atrás. Ele pregava pelas ruas
pelas sinagogas, pelos templos, nas ruas centrais de Jerusalém, nas aldeias da Judeia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nas cidades, bendito seja o nome do Senhor, nas cidades bem civilizadas e bem, aleluia, organizadas, como também nas cidades bem pobres, humildes, era o mesmo evangelho, era a mesma palavra em que ele pregava, curava os cegos, aleluia, curava aqueles que estavam doentes espiritualmente, aqueles que estavam doentes fisicamente, e anunciava o reino de Deus para eles, bendito seja Deus. E eu quero, em rápidas palavras, ler aqui uma das passagens onde nós vamos ler um versículo apenas, no capítulo de número 9, no livro de Marcos. Capítulo de número 9, e o versículo de número 34. Jesus alertou a multidão, porque nós vemos na Bíblia Sagrada que por onde Jesus passava, por onde Jesus andava, havia sempre uma grande multidão ouvindo a sua palavra. Glória a Deus. E Jesus, vendo aquela multidão, que não seria diferente, porque as pessoas sabiam que pelo conhecimento, pela fama de Jesus, sabia que ele ia fazer algo mais extraordinário naquele lugar. Glória a Deus. Mas além de fazer algo extraordinário naquele lugar aonde ele passava, ele anunciava a sua palavra. E diz a Bíblia que o tema aqui deste versículo, desta leitura, diz: cada um deve levar a sua própria cruz. Glória a Deus. Mas, pregador, me explique isto, que cada um de nós devemos levar a nossa própria cruz. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz que eu carrego, eu não posso passar a minha cruz, a minha responsabilidade para outrem ou para alguém. A cruz que tu carrega, aleluia, a responsabilidade que Jesus quis dizer que é a cruz que tu carrega, tu não pode passar para ninguém, porque esta cruz foi dada para ti. Mas presta bem atenção o significado do qual você vai levar a sua cruz, a sua responsabilidade. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus no versículo de número 34, no livro de Marcos, no capítulo de número 9, no versículo de 34, que diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, glória a Deus, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Glória a Deus. Queridos, evangelho é algo que transforma a vida do homem. Evangelho não é história de carochinha, não é história contada, aleluia, escrita por homens que não têm conhecimento sagrado. A Bíblia tem uma trajetória muito influente, muito importante sobre toda a natureza, sobre toda geração, aleluia, sobre toda a criação. Bendito seja o nome do Senhor. Aí alguém pode dizer: mas a Bíblia Sagrada foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens,
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada é papel, sim. A Bíblia Sagrada é papel, é de papel, é com tinta. Aleluia! Mas eu vou te explicar porque a Bíblia Sagrada, ela é escrita com papel e porque foi os homens que escreveram. Primeiro, Deus usou homens inspirados, homens consagrados, cerca de 40 escritores, aleluia, ao passar dos anos, ao passar dos tempos, ao passar das épocas, foram encontrados pergaminhos, foram concluídos, foram juntos, foram pesquisados, foram analisados e foram escritos todos os livros, os 66 livros que compõem a palavra de Deus. Glória a Deus. Se eu tivesse tempo aqui para esboçar e dizer a respeito desses 66 livros, nós temos o começo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que falam da lei de Moisés, aleluia, da libertação, aleluia, do povo de Deus, das mãos do faraó daquele tempo, saindo do Egito e indo de encontro, aleluia, uma terra que manava leite e mel. Mas a condição aqui, aleluia, do texto, nós vamos falar, bendito seja o nome do Senhor, do que Jesus queria, do que Jesus falava, do que Jesus dizia. E se alguém quer vir após mim, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si, negue-se a sua carne, negue a bebida, negue as drogas, negue a prostituição, negue ao vício, negue tudo que o homem, aleluia, tem adquirido de fazer o que não presta, do que é ruim, para seguir a palavra de Deus. Mas nós vimos, ao longo dos dias, que a Bíblia se concretiza, que está propriamente quase do mesmo jeito em que tudo começou. No tempo de Noé, Noé dizia que iria fazer uma arca e colocar, aleluia, as pessoas dentro. Porque Deus mandaria um dilúvio, glória a Deus, ia destruir tudo, toda a humanidade, todas as gerações, todos aqueles povos daquele lugar, daquele tempo, daquela época. Mas a Bíblia vai dizer que Noé pregou cerca de 120 anos, e fazendo a arca, era um tempo que não chovia, aleluia, não existia chuva naquele tempo, mas Noé disse que todos se arrependessem, que todos, aleluia, fossem ao pleno conhecimento da palavra de Deus, porque Deus ia mandar um dilúvio, ia destruir toda a humanidade. Mas as pessoas, a Bíblia vai dizer, que comiam, bebiam e davam-se em casamento, não davam crédito no que Noé dizia, não davam crédito na pregação da palavra, não davam crédito naquilo que Noé tinha falado. Mas chegou um dia em que começou a chover, aleluia, e a chuva engrossou, bendito seja o nome do Senhor. Os homens não quiseram, e Deus mandou Noé escolher a cada casal dos animais e colocar dentro daquela arca. A Bíblia vai relatar que quando Noé colocou os animais para dentro da arca, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Noé fechou por dentro, aleluia, e o Senhor lacrou por fora, bendito seja o nome do Senhor. E quando começou a chover,
e começou a engrossar. A Bíblia Sagrada vai dizer que começou a cair água do céu e começou a sair água da terra. Ou seja, que saiu água da terra e saiu água do firmamento de cima. Aleluia! E o tempo foi, aleluia, se fechando. Eles começaram a se assombrar. Eles começaram a se perturbar. Rapaz, Noé estava pregando para nós outro dia e disse que nós entrássemos pela arca, entrasse naquela arca, porque o Deus de Noé iria destruir, acabar com tudo. É melhor a gente correr para a arca, é melhor a gente ir para lá. E disseram e gritaram: Noé, abre as portas para nós entrar, a chuva está grande, a situação está difícil, Noé. Mas Noé não pôde abrir, porque poderia se afogar também. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: os Noé da época estão aqui, aleluia. Talvez você possa não querer, e talvez você não possa aceitar, e talvez você possa até se aborrecer, mas a palavra que Deus coloca no nosso coração é palavra íntegra de salvação. Aproveita o tempo, aproveita a hora esta, aleluia, porque Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, é tirar, levar, aleluia, o seu povo, a sua igreja daqui da terra, aí não vai ter mais jeito. Glória a Deus. O que você está esperando? Ah, pregador, mas eu sou trabalhador, eu cuido de casa, eu cuido dos filhos, eu cuido da mulher, eu cuido da família. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esta responsabilidade do homem é para todos, é para qualquer um. Isto não vai levar, eu sou um cidadão, tudo bem, glória a Deus por isto, mas nem isto vai te levar para o céu, nem isto vai te levar para as mansões celestiais, porque nós temos uma alma, nós temos um espírito, glória a Deus, e cada um de nós vai prestar conta com Deus, não tem como escapar. A própria palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, no versículo de número 2, e como escaparemos nós, se não atentarmos por uma tão grande salvação, a qual foi anunciada, foi pregada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois por aqueles que ouviram, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus pregou primeiro, Jesus deixou para os apóstolos alcançaram, os apóstolos avançaram, foram para todos os lugares da terra, até chegar, aleluia, em 913, chegou no Brasil, chegou vindo dos Estados Unidos, 10 homens, aleluia, trazendo a palavra, indo lá para o estado do Pará, bendito seja o nome do Senhor, eles eram suecos, aleluia, Daniel Berg e Gunnar Wingre, para quem não sabe, bendito seja o nome do Senhor, esta palavra chegou no Brasil, através deles, porque eles foram enviados para trazer a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor progrediu, e a palavra do Senhor cresceu, agora é com nós, agora somos nós. Daniel Berg fez a sua parte, e Gunnar Wingre também, aleluia, foram morar na glória e deixaram o evangelho no Brasil. Agora os missionários, agora os apóstolos, agora os pregadores, agora os pastores, agora os servos, agora os homens, agora as mulheres de Deus é que fazem esta tarefa, bendito seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer, filho, a cada dia que se passa, mais perto fica a nossa retirada da terra para as mansões celestiais. Então, se você ouviu hinos de louvores e adoração a Deus, no dia de ontem ou de hoje,
Não perca o foco. Glória a Deus. Ah, pregador, qual é a tua igreja? Eu vou correr para lá. Aleluia. Eu vou correr para ali. Eu vou correr para lá. Ei, deixa eu te dizer, nós não pregamos igreja. Nós não pregamos religião. Nós pregamos o evangelho. É que salva, que cura, que liberta, que transforma e leva o homem para o céu. Porque a igreja não salva ninguém. Religião também não salva ninguém. Aleluia. Só quem salva é Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E que nesta noite, se tiver alguém por via, doente, enfermo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se tiver alguém em dois pensamentos e ainda não decidiu a sua vida, ainda não deu o passo, ou teve coragem para, aleluia, querer servir a Deus, eu quero te dizer nesta noite, venha para cá, fique aqui perto de nós queremos orar por você, aleluia, eu não tenho nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou que nem você, a diferença é o seguinte, é porque eu fui comprado, eu sou remido, eu sou lavado com o sangue de Jesus, aleluia, eu amo você, eu quero você perto de nós, porque nós precisamos de você, e você precisa de nós, mas que nós possamos fazer aquilo que Deus tem mandado, é orar pelos enfermos, é orar para que Deus venha sarar, abrir a mente e o entendimento, dar tempo, chance e oportunidade, porque Jesus está voltando, pois aqui eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, todos os amados ouvintes, a palavra de Deus, a pregada, aleluia. Eu vou orar, vamos agradecer. Aleluia, Deus.